Bom dia, boa tarde, boa noite, Brasil, como vocês estão? Aqui é o Chazzy, inaugurando o primeiro episódio do meu podcast brasileiro, né, o ChazzyCast BR. Estou hoje aqui com essa moça bonita do meu lado, que se chama Lilian Vernier, correto? Correto. Essa pronúncia meio francês, né, uma coisa bem chique. Ela é, entre outras coisas, uma pedagoga e psicopedagoga também. E hoje ela vai estar aqui elaborando mais sobre a sua carreira, suas experiências, né? E eu tenho algumas perguntas para fazer para ela que eu creio que vão ser bem produtivas, né? Vão ser muito legais. E é isso, né? É um novo cenário para gravar o podcast para quem estiver vendo em vídeo, né? Se você está ouvindo no Spotify, se ferrou, não está vendo nada, mas enfim. Lilian, fala um pouco de você. Igor, primeiro eu quero agradecer o convite, né, de estar aqui com você para expor aí um pouco da minha vivência, né, principalmente na educação. A gente tem muito assunto para falar aqui hoje, né? Então é o que eu tenho para te falar. Eu, né, nasci aqui em Mairinque, hoje eu trabalho com educação, mas eu costumo falar que eu não escolhi educação, foi a educação que me escolheu. Né? Interessante, né? Sabe quando fica batendo na porta ali, né? Sim. As pessoas falam, todo mundo fala e a gente foge, até que teve uma hora que foi maior que eu e eu fui estudar e falei, não, eu quero isso, né? Entendi. Igor, eu tenho 2 filhos, né? Sou casada, sempre morei aqui em Mairinque, sou tia, sou filha, né? Então, esse lado familiar que sustenta a gente também aí para essa rotina, né? Para o dia a dia. Da minha parte profissional, quando eu decidi trabalhar com educação, eu entrei de cabeça mesmo em tudo, né? Experimentei ali várias fases, que a gente sabe que a educação tem ali desde o bebezinho até uma educação de jovens e adultos, né? Sim. Então eu experimentei de tudo, né? E o coração da gente fala mais alto por alguma parte, mas eu acho que a educação em escola, assim, ela é de um todo, não que é diferente cada parte, cada fase, é tudo meio junto e misturado, né? Mas a gente tem as especificidades de trabalhar com essa idade ou com aquela idade, né? Sim. Então a gente tem que se especializar ali no que você escolheu, se é educação infantil, sabe? Se é um ensino médio ou ensino médio. Entendi. Eu acho que quando eu encontrei você através do Fala Marim, que eu achei, nossa, que eu também sou professor, né? Claro, não chego perto da experiência que você tem, né? Eu tenho só uma década aí mais ou menos, né, no ramo, mas quando eu olhei o seu perfil eu falei, nossa, ela deve ter muita coisa para oferecer. Entendeu? Que é um dos motivos que eu quis chamar você primeiro, né? Que vamos trocar as experiências e tudo. Acabei esquecendo de explicar, né? Que tem um cafezinho aqui, tem um biscoito, né? Que vocês em São Paulo chamam de bolacha, inclusive, né? Tem esse pequeno detalhe. Aqui é bolacha. Puxa vida, hein? Não faz sentido pra mim. Mas vamos ter que fazer um outro podcast só falando de nomes de comida depois, né? Mas então, Lilian, eu queria começar sabendo, algumas das perguntas, elas vão engajar o lado pessoal também, coisas que eu queria saber para eu melhorar o meu rendimento em sala de aula também. Por falar em sala de aula, eu queria saber, qual é a sua maior barreira para ensinar algo novo dentro de sala para os alunos? É uma pergunta bem complexa, né? Sim. Cada ano que você começa, cada criança que você tem, cada família que você convive ali naquele tempo, tem seus desafios individuais, né? Mas vamos falar ali no geral. Hoje em dia, a gente precisa de muita criatividade. O professor de educação infantil precisa de muita criatividade, né? Para aprender os alunos, né? A atenção dos alunos. Você tem que, primeiramente, ver o que esse aluno vem, o que ele traz de conhecimento, né? Não é chegar, eu vou ensinar sobre isso, né? Alimentação saudável, cores, que educação infantil é uma preparação, né, para as outras fases. Então, você trabalha temas, né, projetos. Então, só que o que primeiro você precisa ver o que a criança traz. Porque às vezes ela já tem conhecimento daquilo, já tem a ideia dela, já vivenciou algo sobre aquilo. Então você tem que levar em consideração o que ela traz
né, no primeiro momento, para daí você usar a sua criatividade e empreender aquela criança. Hoje é muito difícil. A criança, a educação infantil, hoje elas têm muito mais informação do que tinha anos atrás. Então não adianta a gente falar assim, mas antigamente eu aprendi assim porque era assim e assim dava certo. Né? Nós estamos em 2025. Então, não é você ter que se adaptar à criança, porque muitos falam assim, não, a gente tem que se adaptar e... Não é uma troca. Veja o que essa criança traz e usa a criatividade, né? De várias formas, né? Você tem que observar ali o que chama a atenção dessas crianças, o que aquela turma mais gosta, o que um grupo mais gosta. Se você vai fazer as coisas, ensinar individualmente, em grupo. Então, assim, é um jogo de cintura. Então, a criatividade, principalmente ali para séries iniciais, né, para a criança aprender, eu acho que é o mais desafiador e é o mais importante. A hora que você acha o caminho ali, vai. E pode ser que no ano seguinte seja tudo diferente. Você tem que se adaptar de formas diferentes, né? É bem desafiador mesmo. Outro detalhe aqui que é um pouco desafiador também para um professor, né, hoje em dia, é a facilidade das redes sociais, né? As redes sociais e assim da família, né? Por exemplo, hoje algumas escolas, alguns professores têm, por exemplo, um grupo de WhatsApp com as famílias, né? Então antes o professor não tinha isso, então era que ele tinha sala de aula, ele passava em reunião, em bilhete e tudo. Sim. O que eu ouço muito, sabe, de colegas, né? A gente está dando aula e às vezes tem ali uma mãe mandando mensagem o dia inteiro do período de aula da criança, entendeu? Sim. Como que tá, como assim, é diferente de uma criança não estar bem um certo dia, de estar doente, ou alguma coisa, mas às vezes as mães esquecem que a professora está lhe dando aula, né? Então não vai ficar respondendo o WhatsApp. Então isso aí é desafiador. Então essa troca aí de professor com escola, com família, tem que ser muito bem acordada no começo de ano para seguir certinho ali e não ter problemas, né? Entendi. Você por algum acaso tem uma certa preferência para dar aula mais para crianças do que adultos, por exemplo, adolescentes? Como é que funciona, digamos assim? Eu acho que você tem mais experiência na educação infantil, mas é uma certa preferência? Você sente mais gosto em ensinar a criança, por exemplo? É uma preferência, sim. Agora, o motivo dessa preferência, às vezes eu até me perco na explicação, né? Sim. Porque foi depois que eu tive meus filhos pequenos eu me encantei, às vezes eu penso que é isso, às vezes eu penso assim, porque lidar com a inocência ali das crianças é mais fácil, né? Assim, de um jeito de você estar fazendo parte da primeira infância daquela criança. Então, ela vem com muita coisa nova, né? Sim. Eu já dei aula para maiores também, né? Também gostei, né? Tudo tem seus desafios, mas a educação infantil, essa parte de desenvolvimento infantil, como eu sou psicopedagoga também, eu gosto muito de ver o desenvolvimento da criança. E é uma coisa muito rica que eu falo, que é a fase de ouro, né, da criança. Então, eu acho que o meu gostar é isso. E a gente também, com a educação infantil, a gente sabe que tem que ter muito amor, muito colinho, muito não chora, muito vem aqui. E eu gosto muito dessa parte, né? Então, sim, a educação infantil é uma preferência minha mesmo. Educação infantil, alfabetização, ali, os pequenos, né, que eu costumo falar. Eu confesso que para mim já é uma espécie de um calcanhar de Aquiles, digamos, né? Porque eu não tenho muita experiência com criança, Onde eu trabalho agora é uma escola que tem uma presença infantil, no sentido de que tem muita criança, né? Tem muita adolescente também, então grande parte dos meus alunos são menores, entendeu? E como você falou, jogo de cintura, tem dias que eles vêm querendo aprender, tem dias que eles parecem que beberam 1 quilo de café, né? Eles não param, sabe? Então às vezes eu tento buscar uma forma de fazer eles aprenderem, mas se divertindo. Entendeu? Que eu tenho uma opinião que diversão em sala de aula é tão importante quanto o aprendizado em si, né? Porque é muito mais com criança. Se a criança não se diverte, ela não aprende,
entendeu? É assim que eu penso. Mas para o professor, o adulto, né, você tem que pensar que você não está indo para se divertir, você está indo para trabalhar e você pode colocar diversão no meio, né? Porque eu vejo pessoas que pensam assim, eu me trabalho para me divertir. Não, você trabalha para pagar suas contas, né? Se você puder, eu estou numa posição privilegiada, acho que você também, de estar num ambiente que é saudável, entendeu? A escola que eu trabalho em Sorocaba, nossa, sabe quando você entra num lugar e tem uma energia bem positiva, parece que você entrou num arco-íris, entendeu? A minha a presença do pessoal lá, o pessoal da recepção, as professoras, os alunos, é tudo muito feliz, entendeu? Então é impossível você não se divertir, entendeu? No que a gente faz, então, que é preparar aula para menores, que é uma coisa assim. A experiência que você tem, tipo, eu nunca chego lá. Eu acho que você, até por ser mãe, né, você consegue ensinar com mais facilidade, né? Porque você é mais fácil, né? Lidar com criança até do que, além de preferir, acho que é mais fácil até. Pra mim sim, né? Sim. Mas às vezes eu ouço assim, nossa, ai não, educação infantil não dá, ai porque é choro, porque não dá, pra mim não dá, né? E assim, só falar um pouquinho que a gente vai falar mais no final depois, né? Que você falou assim, essa vivência sua. Sim. Então já tem 2 anos que eu não estou em sala de aula, né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas eu quero falar aqui de toda a experiência que eu tenho em sala de aula, né? Compartilhar, né? Compartilhar toda essa experiência, né? E por que eu tô fora agora esses 2 anos, né? Que também tem tudo a ver com a educação aí. Depois a gente fala mais sobre isso, né? Isso. Vamos entrar num outro tópico agora que é até parecido, inclusive, né? Essa próxima pergunta é uma que todo professor e professora tem uma opinião diferente, né? Como que você particularmente faz para motivar alunos que são inseguros para aprender, que tem essa insegurança, que às vezes não consegue, sabe, reter uma informação nova? Como que você faz? Eu acho que o principal é você respeitar o aluno. Sabe, você sentir essa insegurança dele, você validar essa insegurança dele, para você poder trabalhar, né? Isso aí em sala de aula, né? A insegurança, né, do aluno no aprender, ela prejudica sim, né? Porque ele fica ali quietinho, ele às vezes tem um medo, cada criança é diferente, então o primeiro passo é validar isso dele, né? Entender cada aluno. Você precisa entender cada aluno. Ah, mas são 20 alunos, né? São, né, às vezes mais, né? A gente sabe que tem uma sala de aula ali cheia, cada um com as suas especificidades, tudo. Então, às vezes você consegue identificar grupos, né? O que dá muito certo para mim, que deu muito certo para mim até agora, é você pegar um aluno que seja mais inseguro ou tenha uma certa dificuldade com um outro que seja o oposto dele. Então, você fazer essa mistura, assim, para ele entrando automaticamente ali com o grupo e evoluindo. Então, educação infantil, acho que educação num todo, né? A educação num todo, você tem que respeitar o aluno, né? Com as dificuldades, né, que ele tem, e principalmente você conseguir inserir ele ali de uma forma que não seja brusca para ele, que não seja constrangedora, que não seja... Um exemplo, só de falar aqui, um aluno que não gosta de ler e é tímido, né? Você vai pegar esse aluno e vai colocar para ler, você vai chamar ele lá na frente, você não vai fazer isso de um primeiro momento. Não. Embora você vai trabalhar isso, né? De várias formas. Mas você não pode fazer aquele aluno, você não pode ser tímido, você não pode ficar quieto, você tem que falar mais, você tem que se soltar mais, né? Então a gente não pode forçar isso, porque isso aí ele vai arrastar para a vida inteira. Então a educação infantil é gostosa, ali, é brincadeira, é divertido, tudo, mas uma coisinha errada aqui vai levar como consequência para frente, né? Agora, assim, quando você já pega esses alunos lá na frente, né, que é o seu caso, você tem alguma estratégia
algum método? O que você faz? Então, a minha metodologia, ela volta muito para a motivação, né? Tipo assim, das minhas experiências como aluno também, que eu já fiz muita coisa, né? Quando eu era criança eu fiz karatê durante 8 anos, né? E os meus instrutores colocavam, olha só que bizarro, eles botavam lições na minha cabeça que hoje como professor eu ainda uso, tipo karatê inglês, nada a ver um com o outro, mas as lições que eu aprendi eu ainda utilizo, como por exemplo disciplina, respeito, como você falou, insistência, entendeu? Não desiste de uma coisa, estuda, insiste naquilo até você aprender, sabe? Coragem, né? Você, sabe, ser corajoso e para aprender uma coisa nova, porque no meu caso, eu já ensinei muitas coisas, mas só que inglês é o meu ponto principal. Tem gente que é inseguro, porque é um idioma estrangeiro, entendeu? Tem pessoas que têm zero contato com o inglês, então quando vai aprender você trava, entendeu? Então, eu, por exemplo, uma das dificuldades que eu mais tenho com o aluno é falta de confiança, entendeu? Que pensa que vai errar e se errar vai ser o fim do mundo, entendeu? Tem gente que é assim, se cobra muito. Mas eu penso que não é assim. Eu penso que todo mundo erra, até mesmo nós, entendeu? Porque tem pessoas que acham que só porque somos professores que sabemos de tudo, e não é o caso. O professor aprende. Eu, por exemplo, eu sou professor, mas eu ainda faço faculdade, entendeu? De uma coisa que não tem nada a ver com a minha área, porque eu quero aprender, sabe? Então o que eu faço? A minha metodologia é assim. Sempre incentiva, mas busca ensinar de um jeito que a pessoa entende, de um jeito que deixa ela confortável. Tá entendendo? Se uma pessoa está querendo aprender verbo, mas ela tem dificuldade para conjugar, ensina de outro jeito, entendeu? Eu, por exemplo, uso muita fonética quando se trata de pronúncia, entendeu? Eu pego a fonética em português, eu trago para o inglês e a pessoa vê, ela consegue pronunciar de um jeito mais correto, entendeu? Pode falar, desculpa. Não, e assim, é valorizar as pequenas conquistas, Claro. né? Tanto assim, para quem trabalha com educação infantil, igual você, os maiores, vibrar com essa pequena conquista, né? Com esse pequeno avanço ali para quem está com uma certa dificuldade. Então, eu acho que o ponto é esse, é você saber, né, que o seu aluno é assim, que ele tem alguma dificuldade, que ele tem alguma insegurança. Você trabalhar isso, você respeitar isso, não tentar mudar, né? E motivar ali as pequenas conquistas e não desistir e sempre fazer ele alcançar. A arte marcial traz muito isso, né? Sim. Eu fiz taekwondo por alguns anos, até disputei campeonato paulista uma vez também e assim, a disciplina que a arte marcial traz, né? A gente já mudou aqui um pouquinho de assunto, mas só para para completar, essa disciplina e essa motivação, a arte marcial ela traz assim, de uma forma bem forte. Hoje, se eu tivesse que indicar até uma atividade para uma criança que precisa se sobressair um pouco, precisa ser mais seguro, seria a arte marcial. Eu fiz taekwondo, você fez karatê, tem outras Sim. aí. Ela dá muita disciplina e ela trabalha muito a motivação. Sim, e eu vejo que de uma certa forma o instrutor de artes marciais e um professor, né, na área pedagógica, seja inglês, português ou letras, né, tipo assim, nós temos uma responsabilidade de ser a âncora do aluno, entendeu? Tipo assim, eu tava falando isso com a minha turma de quarta-feira de noite, né, que é só adulto, é só mulher. Nossa, mas pensa num grupo de mulheres maravilhosas, sabe? Tipo, super fofas, né, adoram aprender, mas tem insegurança algumas delas, né, porque você às vezes desenvolve um bloqueio na sua cabeça que você não consegue superar. E eu tava dizendo isso aqui para elas recentemente, aqui ó, aqui em sala de aula, isso daqui é uma piscina, nós vamos nadar. Eu não vou deixar você se afogar, mas você vai aprender a nadar. Tipo, a água pode chegar até aqui, eu vou resgatar você. Comigo na piscina você nunca vai se afogar, mas alguma hora você tem que usar os braços e as pernas e vai ter que nadar sem mim, vai ter que tirar as boinhas, entendeu? Porque lá fora, né, que é onde você vai praticar o idioma, lá você pode se afogar, mas aqui em sala de aula comigo não. Eu sempre tento manter a minha sala como um ponto seguro, entendeu? Que aqui você pode errar, aqui você pode falar besteira, eu vou te corrigir, vou te ajudar, entendeu? Mas assim, a confiança tem que ser recíproca. Né? Eu acho que é dessa forma que nós lidamos, né, inclusive.
Então, essa próxima pergunta aqui, se você não se incomoda, eu vou usar como muita inspiração para o meu próprio trabalho, né? Que é uma coisa que eu tenho dificuldade em sala de aula hoje. Peço desculpas para a minha coordenadora, entendeu? Se ela vê esse podcast, né? Sim, eu tenho dificuldade, mas eu estou melhorando, tá? Prometo, né? Não sou perfeito, mas dentro da educação infantil, cite algumas formas que você consegue prender a atenção das crianças durante lições. Sabe? Qualquer método que você utiliza. É complicado, viu? Eu sei. Aprender atenção das crianças hoje em dia, com tanta informação, né? Elas chegam já na escola querendo brincar, querendo interagir, então na hora do aprender você tem que usar isso também. A brincadeira, né? A brincadeira, a interação. Tem várias possibilidades de prender a atenção das crianças, né? Eu vou citar aqui algumas que né, são dentro dessas possibilidades aí, que é o que traz mais resultado, né? Um exemplo. A música, né? A música é uma forma que elas gostam de interagir bastante. Né? Então, a música e as sensações, eu vou explicar assim para você entender de uma forma mais... Por exemplo, a criança ela está aprendendo a letra inicial do nome dela. Vamos lá, letra A. Como que essa criança vai aprender? Hoje em dia tem muitas músicas, né? Até no YouTube mesmo, você vai achar ali uma música que fala ali da letrinha A. A brincadeira, por exemplo, você pegar uma caixa com areia e esconder as letrinhas ali embaixo daquela areia, né? Então ela vai estar usando o tato ali, né? Então ela vai estar ali com a mãozinha pegando, procurando. É uma brincadeira, ela vai achar a letrinha A. A mesma coisa, você arrumar alguma coisa com água ali e colocar a letrinha A para ela achar. Na neurociência, ela explica assim, que quanto mais a criança usa, né, o tato, ela ouve, ela vê, para atingir ali a aprendizagem, vai ficar ali na cabecinha dela, entendeu? Ela usar essas artimanhas. Então, assim, você vai usar a música, você vai usar a brincadeira, você vai usar areia, você vai usar água, a brincadeira de vamos correr, achar a letrinha A. Para eles é uma brincadeira, mas qual que é o foco? Na letrinha A. Ou então cada um acha a letrinha ali do seu nome. Para aprender a atenção da criança hoje, você tem que permitir ela explorar, né? Brincar, né? Muitas pessoas falam assim, o brincar, vai na escola para brincar. Gente, o brincar é tão importante que ele é um dos direitos de aprendizagem hoje, o brincar. Então você usar a brincadeira, a música, as interações entre eles, o ouvir ali, o falar, o sentir, né? A gente trabalha muito também na educação infantil, assim, tipo, vem dados, né? Tem até eu gosto muito de trabalhar com reciclagem, né? Então, assim, eu tenho uma caixa que a criança coloca a mãozinha lá dentro e ela vai sentir, são umas bolinhas de lã, e ela vai sentir que letra é essa, né? E ele tá colocado em formato do A ali. Então, essa sensação que a criança tem prende muito a atenção dela. Então, sim. Só que não é um brincar sem propósito, é um brincar com propósito, né? De aprender, né? De aprender. Então, para a educação infantil, para prender a atenção deles, para você trabalhar ali tudo que ela demanda, né, da educação infantil, é usar isso, brincadeira, música, o sentir, deixar a criança explorar. Entre tantas formas aí, né, a gente tem um ano inteiro para aprender, e para a criança aprender, para passar isso para ela. Sim. Então a gente vai usando aí cada dia uma coisinha, às vezes umas dão mais certo, outras elas não gostaram tanto, então você vai aí tendo seu jogo de cintura, né? Porque não é fácil, não. Que nem você falou no início, né? Criatividade. Criatividade. É uma coisa que eu tenho lá onde eu trabalho e sou muito grato por ter uma coordenadora que é tão criativa quanto eu, e ela é muito aberta, né? Para ideias novas e tudo. E se ela vê que é uma coisa que vai agregar no aprendizado, ela sempre aceita, entendeu? Isso é bom. Então, tipo assim, se vocês estiverem ouvindo, né, o sino tocando no fundo, acho que é a igreja, né, o catedral, não sei o que é isso. Acho que tocando o sino. Em Marim, que é o quê? Horário do almoço? O que é isso? Eu nunca entendi esse sino, sabia? O sino do meio-dia, né? Acho que é do meio-dia. Meio-dia. É pro pessoal saber que tá na hora de almoçar, sei lá. Mas então, eu tenho essa relação boa com ela e eu sempre estou trazendo coisas novas, eu compartilho com as outras professoras também, a gente faz uns joguinhos assim, que também é uma espécie de comunhão no trabalho, né?
porque vocês vão se inspirando um no outro, cada um vai dando ideias. Mas eu achei bem legal, eu vou tentar pôr em prática, inclusive, né? Eu gostei bastante, que é uma coisa que você tem que incentivar a criança a sempre estar ativa, né? Mas eu acho legal, porque a faixa etária de alunos que eu tenho, eu não sei bem dizer, eu acho que é tipo assim, o mínimo é 11, sabe, 10, não são tão criancinhas assim, entendeu? Mas é uma idade que eles têm muita energia, sabe? Então às vezes você tem que saber, sabe, polir o ambiente, entendeu? Para você poder concentrar. Por isso que eu queria saber. Você tem que concentrar essa energia deles ali no aprendizado, né? Exatamente. Essa próxima pergunta aqui, ela é bem mais técnica, mas é uma coisa que eu tenho muita curiosidade em saber porque eu não entendo muito do assunto, né? A psicopedagogia, que é uma palavra difícil de falar, né? Eu sei que ela engloba, pelo nome, né? Psicologia e pedagogia. Mas eu sei que também abrange elementos de neurologia e antropologia, por exemplo, sabe? Então eu queria saber de você que já trabalha na área, quais são alguns dos objetivos e atributos principais desse ramo? Você consegue elaborar? Sim. É para trabalhar principalmente a dificuldade de aprendizagem, não só da criança, como do adulto ou do idoso também. Não é? Às vezes a gente pensa assim, é só para criança que não consegue escrever, ler. Nossa, e não é. eu achava que o público-alvo era criança e adolescentes, né? Pela sua educação infantil também, então até adultos e idosos. Adultos e idosos também, porque você trabalha a estimulação, né? Eu me especifiquei também numa parte de idoso aí para trabalhar a estimulação cognitiva, né? Mas assim, a dificuldade de aprendizagem. O que a gente precisa fazer? Identificar o porquê aquela criança ou aquele adolescente, adulto não está conseguindo aprender. Né? Então aí é uma investigação. A psicopedagogia ela é uma investigação. Depois que você faz essa investigação, né, você usa ali vários testes, né, vários meios, você usa o desenho como interpretação, então você interpreta o desenho, você estuda a família, né, muitas vezes você chama um pai, uma mãe, uma avó, às vezes aquela criança não está aprendendo por algum motivo psicológico que aconteceu, por um bullying na escola, então você tem que identificar o que está gerando a dificuldade dessa criança aprender, né? Ou mais tarde de um adulto não se concentrar, né? Não conseguir se concentrar. Então você vai ali usar os meios, né? A gente faz ali uma avaliação e depois uma intervenção. Na avaliação você identifica, né, aquilo ali. Você chama a família, você vê um todo e você faz os encaminhamentos. Por exemplo, eu identifiquei que aquilo ali é um problema emocional. O que eu vou fazer? Eu vou encaminhar para uma psicóloga, porque eu não trabalho emocional da criança, eu trabalho a aprendizagem, né? Encaminho para uma psicóloga e a gente anda junto ali, né? Para você falar assim, essa criança não está aprendendo por X motivos, você tem que tentar identificar várias coisas. Então, assim, o que eu sempre peço? O exame no otorrino para ver se a audição está ok, a visão está ok. Né? Porque tem criança que ela não está enxergando direito, sentando lá no fundo, não consigo ver nada, eu rabisco tudo e ela só não está enxergando direito. Então você faz toda essa investigação. O que acontece muito em escola, né? Porque são vários alunos, então a professora tem que passar o conteúdo, tal, e a criança vai indo, vai embolando e não aprende, né? O que a psicopedagogia faz? Ela dá um passo para trás com essa criança. Sim. Né? Ela dá um passo para trás para ali subir um degrau de cada vez, né? Para a criança conseguir ali aprender. Nós temos crianças hiperativas, nós temos crianças mais tranquilas, então você tem que identificar também. Um exemplo, eu tinha uma aluna que era super hiperativa. Então quando ela chegava, e eu uso muito lúdico, né, para ensinar. Então quando ela chegava para a sessão dela e a gente ia fazer uma brincadeira com dados, com letra, sempre voltado para a educação ali, sempre o pedagógico, né, os jogos, ela não conseguia ficar sentada, né? Então, o que a psicopedagogia faz? A gente descobre a maneira que dá prazer dela fazer, que muitas vezes a professora na escola não consegue fazer. Então, os pais acabam procurando esse meio extra aí, algumas vezes por semana, para a criança desenvolver. Então, ela queria jogar, ela ficava em pé, por exemplo. Para jogar o dado, a gente está fazendo o jogo, a gente joga o dado na mesa, pega e
pula aí as casinhas, escolhe as letras. Ela não, ela tinha que jogar pra cima, pra cair no chão, pra ela ir buscar. E eu tenho assim vídeos da primeira leitura dela, tanto quando ela terminou, assim, é uma evolução que, assim, é bem clara, é bem visível, assim, que às vezes os pais emocionam, né? Eu tive mães que falam assim, nossa, eu chorei porque eu tô passando na rua e meu filho tá lendo a placa, e ele não via isso, porque era uma criança que já estava lá no 3º ano aprendendo continhas e problemas, não sei o que, só que ela não tinha essa parte inicial da alfabetização. Então ela não sabia nem juntar as letras, as palavras, formar frases. Então você dá um passo para trás. E para a dificuldade de aprendizagem da criança tem vários motivos mesmo, sabe? É o familiar, é o da escola, é alguma deficiência, alguma dificuldade assim intelectual, né? Sim. Então nós psicopedagogos nós conseguimos identificar isso, né? Fazer os encaminhamentos se necessários, mas às vezes é só uma intervenção ali, entendeu? São atividades que você vai trabalhando com a criança, você descobre como que aquela criança aprende e você ensina ela que aquilo vai fazer parte do dia a dia dela. Por exemplo, a organização, né, para uma criança com TDAH, você colocar post-it, você marcar, ela sabe que na escola ela vai ter que usar isso. Então você dá meios para elas, né, para ela, né, ela identificar ali, eu aprendo melhor fazendo isso ou fazendo aquilo. E na psicopedagogia também a gente trabalha muito a motivação e a autoestima. Então, gente, para quem estiver assistindo no YouTube, quem está tendo o visual, né? Agora é hora de beber água, chega de café, já chega de cafeína, né? Acho que já deu já, agora é só água para hidratar, nessas taças de vinho bem chiques, porque aqui o podcast é totalmente chique, né? Vamos lá. Lília, eu tenho uma outra pergunta agora para já entrar em outro assunto, né? Que é outro leque do seu trabalho. Quando se trata especificamente da área de gestão pedagógica, que eu sei que você faz, quais são algumas das atividades mais desafiadoras da sua rotina, né, o que você faz no seu dia a dia? Você vê que tudo é desafiador, né? Você vê que eu já usei essa palavra aqui várias vezes, Sim. né? Bom, na área de gestão pedagógica, foi meu trabalho, né, especificamente do ano passado, eu tive esse convite para trabalhar na gestão pedagógica, aqui da nossa cidade, né, de Mairinque. E os desafios é o quê? Você tá ali no meio termo, né? Você tem que ser líder de uma equipe, porém você tem uma liderança, né, que vem as demandas para você. Então, o desafio é você estar ali no meio do campo e conseguir lidar com os dois lados. Sem você ser autoritária, sem você impor coisas que às vezes são impossíveis, né? A gente sabe que às vezes chegam algumas demandas que são impossíveis, então é você ter esse olhar de vai ser possível executar isso, né? Porque às vezes chega uma demanda para você passar ali para uma equipe, porém você sabe que não é difícil, então você chegar e falar ali para quem está acima de você, que trouxe essa demanda, que isso não dá, que isso não é possível, ou então, não, eles são mais capazes, são capazes de fazer isso e mais coisas ainda. Então você tá ali no meio termo, você mediar, né? E quando você passa alguma coisa para alguém, para uma equipe, né? Vamos lá, né? Na equipe de educação, é um sistema, né? Então você vai passar as demandas ali para as escolas, diretores, os diretores para os professores, e ali parte de você, né? Você é a gestora ali daquela equipe, daquele planejamento que vai ser executado. O que é desafiador ali, né? Bom, vamos lá. É você fazer com que as pessoas te ouçam e entendam, né, o seu propósito. A partir do momento que você alinha isso, e não é só entender você também tem que entender o outro lado. Então você ouve muito. Então você ouve, você assimila, você cria estratégias, planejamentos, você vê o que está dando certo, o que está dando errado. Então não a gestão não é você chegar e impor, né? É você estudar ali o que está acontecendo, o que dá para melhorar, o que dá para continuar, o que dá para tirar. Mas assim, o desafio mesmo é você estar no meio termo, né? Porque você tem demandas que chegam para você executar, né? Só que você executar de uma maneira que seja possível, né?
de uma maneira que seja, a gente fala assim de uma maneira leve, né? Só que na vida do professor não tem nada leve, né? Você sabe. Muito bem. Né? Não existe leveza, não existe assim, por mais que seja uma coisa que a gente gosta de fazer, né? Mas você tenta passar isso de uma forma leve, não impondo, mas sim trabalhando junto. Você tem que trazer a gestão, você tem que trazer o seu time para você. É realmente um time, onde todos importam. Eu concordo. É uma coisa que eu adoro trabalhar em equipe, né? Mas a equipe tem que ser unida, entendeu? É esse negócio de... Porque em alguns lugares que você trabalha, sempre tem alguém que se acha superior. Tem. Né? E no último emprego que eu tive, nossa, era uma competição bruta. Mas sabe quando é tipo assim, é gente que vale nada se achando que é dono do mundo? Eu não consigo trabalhar com pessoas assim, entendeu? A pessoa tem uma alma podre, mas quer mandar nos outros. Tipo, alguma hora vai ter rebeldia dos funcionários, né? Então, assim, em alguns lugares que eu já trabalhei como professor, a esmagadora maioria não foi assim, entendeu? Como eu disse, né? Sempre tive relações boas com os outros professores e professoras, né? A coordenação também. Onde eu trabalho agora, eu falei mais cedo que eu sou bem próximo da coordenadora e da pessoa que eu considero ser a subcoordenadora, que é a irmã dela, que elas trabalham juntas ali, né? Tipo assim, eu tenho uma relação super boa com elas, mas porque elas têm essa alma de equipe, de querer que todos vão bem, entendeu? Principalmente quando você trabalha numa área assim, que lida com alunos, né? Eu acho que o professor tem que passar em sala de aula tipo assim, uma energia de líder, não ditador, de líder. E a pessoa que exatamente. Quando é criança, então, nossa, elas têm que olhar para você e ver, nossa, esse cara é legal, eu quero fazer o que ele está dizendo, né? Não necessariamente mandar, mas eu digo assim, é ensinar com amor. Às vezes rígido, mas... E a gestão tem isso, né? A gestão é você trabalhar, você saber que está trabalhando com várias pessoas de temperamento diferente, de formas diferentes de trabalhar, de enxergar as coisas, né? Porque a gente tem um ponto de vista, às vezes a pessoa tem outro, e isso para um gestor, ele tem que saber lidar para que isso não vire um atrito, né? Uma discussão, uma briga, pensou, né? Fica complicado, né? Inclusive, eu acho que o que você está falando vai entrar perfeitamente no próximo assunto, né? Que é a outra pergunta que eu tenho, né? Que vai ser voltando para a sala de aula agora, né? É uma coisa que eu estou muito curioso para ouvir de você. Nos últimos 10 anos, o que você considera ter sido o maior avanço, mas também o maior regresso no ensinamento, né? Tipo, em sala de aula em si, metodologia. Fala para mim esses dois polares opostos na sua concepção. Opostos mesmo, né? Bom, vamos lá, né? Nos últimos 2 anos. 10. 10 anos, Eu falei né? 2? Não, eu acho que eu falei. Isso, nos últimos 10 anos mesmo, que é bastante tempo de evolução, né? Bom, o avanço, eu acho que para qualquer professor que você for perguntar, ele vai falar tecnologia. Né? Sim. Então, o avanço é a tecnologia, que permite, muitas vezes, o aluno estar dentro da sala de aula, só que pela tecnologia, ou seja, televisão, né, o celular, um tablet, você está falando de um país e a criança vê aquilo e se sentir naquele país através de imagens, né? Tem muito intercâmbio, né, que às vezes um país faz com outro, uma cidade faz com outra, para um conhecer a cultura do outro, né? Então, isso é coisa que a tecnologia permite. Sim. Né? A criança hoje, quando ela chega para a escola, ela já chega com muita informação. Então, ela já viu tablet, celular, ela sabe mexer muito melhor às vezes que a gente. A criança já chega ali pronta quase, né? Em tratando-se de tecnologia. Então, a gente usa isso, né, para a aprendizagem da criança também. Então, a tecnologia, né, o avanço que a tecnologia está trazendo, é importante, né? Então muitas vezes fala assim, quando tinha celular era diferente, agora com a tecnologia, às vezes as pessoas veem para um lado negativo, lógico que todas as coisas têm seus dois lados, né? Mas a tecnologia foi um avanço muito bom, até para o professor mesmo, para você antes aquele boletinzinho, né? Boletim, notinha vermelha, ABC, antes lá, não sei, né? Se você já pegou essa parte aí, mas eu era da notinha, do A, do B, do C. Sim. Né? E hoje o que acontece para um professor, né? É documentação,
ali você lançar as notas do aluno, você ter aquele acompanhamento. Então é a tecnologia que trouxe, né, essa facilidade, né? Agora, qual que é tecnologia aí que você perguntou? Me fala um regresso. O regresso, né? O que a escola regrediu? Bom. Ironicamente, na minha opinião, é o que você falou, mas o contrário. O contrário. Porque os alunos estão muito apegados a celular em sala de aula, por exemplo. Entendeu? Para mim é um regresso. A tecnologia nos ajuda, mas tira o foco da gente em sala de aula. Não sei se você vai concordar. Só um exemplo de um possível regresso. Entendeu? Que, nossa, tá... igual eu falei, tudo tem um lado bom, né, e o lado ruim, mas vamos lá, assim, de 10 anos pra cá, o que, na minha opinião, regrediu também, né, que a tecnologia também tem muito a ver com isso, é a autonomia do professor. O professor, ele, em escola pública ou particular, parece que hoje ele não tem tanta autonomia. Autonomia que eu falo assim é que todo mundo interfere no trabalho do professor. Ninguém vai chegar num hospital e entrar na sala de um médico e falar que ele está fazendo errado, na sala de um fisioterapeuta. Mas hoje a gente tem pais que entram na sala falando o jeito que você tem que fazer com o seu filho, tratar, o filho dele no caso, né? E assim... Antes, o professor, ele era, né, idolatrado por algumas crianças, por alguns pais, né? Eu lembro, nossa, aquela lá foi minha professora e tal. E hoje, não que o professor perdeu a importância, porque assim, é bom a gente não generalizar, né? A gente sabe que hoje o professor tem famílias que respeitam e valorizam demais os professores. Mas hoje, no português, claro, tem muita gente querendo dar pitaco lá na sala de aula. Verdade. Desde pais e às vezes até gestão também, né? A gente acabou de falar de gestão, por isso que eu falo assim, o ouvir, né? O entender, o que vem ali do professor da sala de aula. Então, ele que está ali com as crianças, né? Ele que sabe o dia a dia. Então, tem muita gente dando o pitaco ali em sala de aula e às vezes tirando um pouco da autonomia do professor. Sim. Eu já tive absurdos de falar assim, não, para esse pai, você não vai escrever assim na agenda para o pai, professor, você vai escrever assim, assim, assado. O professor que está ali, aconteceu o que aconteceu com a criança, com o professor dentro de aula, né? Dentro da sala de aula, né? E às vezes ele perde a autonomia até da comunicação dele com o pai ou com a criança. Hoje não pode mais falar assim, não pode mais ensinar assim. Não... Então o não pode assim pro professor dói, sabe? Às vezes. Eu me identifico um pouco. Porque tem um sistema por trás de tudo também, né? Sim, eu concordo. É uma coisa que com o tempo talvez melhora, mas ao mesmo tempo nunca se sabe, né? Então, Lili, esse próximo aqui é uma coisa que eu quero muito ouvir, porque eu gosto bastante desse assunto, né? E acabamos de falar ainda há pouco sobre tecnologia sendo um avanço, né? Usando a sua experiência própria, me dê alguns exemplos de como a tecnologia ajudou você a melhorar o seu rendimento como professora. Por exemplo, redes sociais. Como é que você começou a usar os Instagrams e Facebooks da vida para, sabe, aprimorar mais seus métodos de ensino. Entendeu? Esse aí foi um avanço para favorecer, né, para ajudar muitos dos professores, né. Hoje na rede social, no YouTube ou nos sites, você consegue ter uma orientação. O que acontecia atrás? Você dependia muito do colega, né, te ensinar, de você ir atrás de livros, e é uma coisa que acontece muito das pessoas não estarem dispostas a te ajudar, ou então falar ali por cima, né, serem rasas. E a tecnologia trouxe isso. Hoje você pode pesquisar tudo. Hoje você pode... As atividades, vamos lá, né, um exemplo bem assim, o mimeógrafo. Era aquele cheirinho de álcool com aquela folhinha para fazer uma atividade. Eu lembro porque eu era aluna nessa época, né? E hoje não, o professor entra ali, ele tem pessoas de referências, né? Porque a gente precisa tomar muito cuidado com a tecnologia também, porque tem coisas erradas. Às vezes você acompanha lá alguém que tem uma atividade que se encaixa ali com o seu planejamento, você quer essa atividade, quando você vê tá errado, né? Porque a rede social as pessoas colocam o que querem também.
Então você tem que tomar muito cuidado. Então, assim, você pesquisar, né? Você aprimorar, você ter aquele olhar assim de outras pessoas e de pessoas de outras cidades, estados, até país, né? Hoje, através da minha rede social, eu falo com pessoas, né, de Portugal, de outros estados, né? Agora, em relação à minha rede social, né? Como eu já te falei, eu tenho uma rede social grande, né, razoavelmente. Eu tenho uma página no Facebook com 122 mil seguidores. Tenho aqui no Instagram, né, 59 mil seguidores. E na pandemia eu criei um grupo no Facebook para ajudar professores a editar vídeos, que foi aquela hora da aula online, né? Sim. Como que faz, que aplicativo que usa, e eu criei esse grupo para ajudar. Hoje esse grupo tem 74 mil membros nesse grupo. Nossa. E a rede social, que primeiramente foi uma ajuda, hoje continua sendo, né? Porque a gente sempre tem as referências, mas hoje eu ajudo muito, né? A minha rede social começou quando eu estava em uma escola, o qual eu não podia fazer tanta coisa, mas eu queria e não podia, coisas do sistema, né? Então eu falei, vou começar a postar algumas coisas. E quando eu vi a necessidade de alguns professores, de não saber aquilo ou de ter uma ideia para aprimorar as coisas deles, eu comecei a postar atividades lúdicas, principalmente. Eu trabalho muito com reciclagem, né? Eu gosto de trabalhar com reciclagem. Então, você criar jogos, né? Para desenvolver ali a criança, né? A aprendizagem da criança. Então, você criar essas coisas. E isso caiu no gosto, né, de muitos professores, de pais, de mães, e isso igual eu já falei para você, eu já tive conteúdo que chegou a 8 milhões, né, de alcance. Isso não acontece no meu canal, né? É legal se algum vídeo meu chegasse nisso. A rede social é uma caixinha de surpresa, né? Às vezes tem coisa que atinge ali um mínimo de pessoas e tal, mas tem coisa que vai muito longe, né? Uma coisa muito legal foi uma amiga minha que mora em Campinas e ela é pedagoga também, e ela estava falando com algumas pessoas assim, e uma pessoa falou assim, olha, vocês viram isso que a professora Lilian fez? Uma que tá... Ela falou, viu, é minha amiga, ela é minha amiga. Ela ficou tão feliz de ver, e não foi ela que falou. Então, assim, eu estava sendo referência ali para um grupo de professores, que a minha amiga ali fazia parte, né, daquele grupo, né? E eu também fiquei feliz em saber disso. E o que eu faço? Eu só compartilho um pouco do que eu sei, né? Hoje eu uso as redes sociais também, é lógico que a gente vai avançando as coisas. Hoje eu tenho uma renda que vem ali das redes sociais, de várias formas, né? Mas eu não criei minha rede social para isso, são coisas que vieram. Sim. Né? E com isso vem parcerias de faculdades, até o que eu comentei mais cedo aqui com o Igor, né? Eu já fiz campanha para Faber-Castell, para empresas de papéis, né? Então as coisas chegam, por quê? Porque a tecnologia me deu esse alcance, né? De chegar nos lugares, de chegar nas pessoas, das pessoas saber quem é você que pode nos ajudar, e principalmente os professores. Né? Eu tenho muita coisa gratuita, muitas ideias, muitas sugestões ali na minha rede social que ajuda, e isso é graças à tecnologia, né? Que faz a gente chegar aí em qualquer lugar, né? Pois é, que é uma coisa que eu sempre falo, tá avançando cada vez mais, a ponto que tá ficando até assustador. Entendeu? Porque a inteligência artificial daqui a pouco vai substituir até a gente. Podem fazer aula com, né, AI, que é algo que eu tenho medo dos professores um dia se tornarem obsoletos, porque se tudo você aprende com tecnologia, fazendo aula online, por exemplo, tem aplicativo como o Duolingo que você aprende sem precisar ter um professor para explicar, mas eu acho que tendo um mentor ali para te guiar, faz falta ter esse contato humano, sabe? Por isso que eu acho que a tecnologia nunca vai nos substituir, mas eu acho que é um risco, né, se a gente não tomar cuidado. Entendeu? Mas eu gostei, entendeu? Do que você disse. É uma pergunta que eu tinha muita dúvida, porque assim, tem professores de uma certa idade, né, quase entrando na faixa etária de idoso ou idosa, que tem muita dificuldade com a tecnologia. Celular, computador, não sabe dar aula, não consegue lançar nota no sistema, não consegue fazer isso e tal. Que é tipo assim, você tá sempre mantendo naquele jeito físico. Mas só que tipo, gente, a minha opinião
Talvez eu sou um pouco... Porque assim, eu sou um pouco viciado em tecnologia e eu faço faculdade de TI, então meio que, né, junta, né? Alguma hora você tem que evoluir, entendeu? Você não pode ficar sempre preso no passado. Não, mas é mais fácil, eu tô acostumado, mas aí você vai ficar para trás. Entendeu? A pessoa se torna obsoleta. Entendeu? Tipo assim, você é um professor com 30 anos de experiência, aí você quer trabalhar numa escola bem tecnológica e moderna, entendeu? 30 anos de experiência, ok, mas eu não sei mexer com tecnologia. Tem que se capacitar. Pois é, mesmo se você entrar nesse ramo, você vai apanhar para poder progredir. Talvez o coordenador nem queira te contratar, porque eu acho que hoje em dia existe uma preferência para pessoas que têm menos experiência, mas que entendem de tecnologia. Entendeu? Porque querendo ou não, não tem como fugir, né? É um diferencial de um professor hoje, principalmente assim para as escolas particulares, né, que contratam. Se você chegar lá com a sua bagagem, né, com o seu conhecimento e ainda dominando, não que 100%, né, assim, a tecnologia, nossa, é um diferencial para o seu currículo ali. Bom, pode ter certeza aí que olha, a capacitação é o que vai te levar mais pra frente aí na carreira de professor. Que vai fazer você ser um professor de excelência, né? Usando todos os mecanismos aí que a tecnologia proporciona, né? Eu concordo plenamente, inclusive. Então, para vocês que estão assistindo no YouTube, né, você está vendo esse podcast em formato de vídeo, né, vocês vão reparar que a minha postura está meio aleatória, tá para lá e para cá. É porque como eu sou um pouco mais alta que ela, eu tenho que me ajeitar para não cortar a minha cabeça, mas estou com dor nas costas, eu tenho que mudar isso daqui, eu não vou aguentar isso daqui por 10 episódios ou mais, né? Então vocês vão reparar que talvez a minha cabeça corta um pouco. Vamos lá. Essa é a última pergunta que eu tenho para fazer para você, Lilian, e é uma coisa que eu talvez vai fugir um pouco do que falamos até agora, porque ao meu parecer é um pouco diferente do que você explicou até agora em relação às suas profissões. Você também trabalha como, deixa eu ver se eu lembro, era diretora de proteção básica e especial na assistência social. É isso? Exato. Então, explica para mim o que significa esse título absurdamente longo, né? O que exatamente é isso e qual é a sua função em si? O que faz uma pessoa nessa área? Tá. Então, eu estou vivendo um momento da minha vida desafiador, né? Eu tive um convite, né? Bom, vamos começar aqui, ó. Até agora eu falei de educação, né? As minhas vivências, minha rede social, a minha formação na educação. Este ano eu tive um convite desafiador de ser diretora de proteção básica e especial, né? O que será isso, né? Esse ano eu aceitei esse desafio de trabalhar numa assistência social, né? Eu recebi o convite de uma pessoa muito querida, né? Que aqui na nossa cidade é a Érica. Então a gente já trabalhou junto, né? Como voluntárias, ali assistência social e educação, tem muitas coisas que casam, né? Que um ajuda o outro, então a gente sempre teve essa trajetória junto. E ela fez esse convite para eu trabalhar com ela esse ano na assistência social como diretora de proteção básica e especial, que é um nome grande, porém a definição não é tão complicada assim, né? Nossa, esperava que fosse. Então vamos lá, diretora de proteção básica. O que é proteção básica? Na nossa cidade nós temos unidades do CRAS, né? Que é aquelas unidades que elas acolhem as famílias ali para a proteção básica, né? Para vocês atenderem ali, vamos lá. É uma pessoa que precisa de uma cesta básica, de um atendimento psicológico, é uma proteção básica daquela pessoa, para aquela família que está em uma situação de vulnerabilidade, às vezes desempregado, às vezes precisando de uma cesta básica, de uma renda. E também assim, eles são oferecidos cursos, artesanato, é acolher uma família que esteja precisando de uma proteção básica, às vezes por um momento, que esteja passando uma situação de vulnerabilidade, ou por causa de doença, ou por causa de falta de emprego. Ali cada família tem as suas particularidades, né? Aí seria a proteção básica. Sim. Especial é quando a coisa já fica mais grave, digamos assim. Aí já seria
um abuso sexual, alguma coisa que tem aqui pra frente, entendeu? Uma violência doméstica. Então aí seria uma proteção especial, são assuntos especiais, são assuntos complicados, desafiadores, né? Então eu não sei se você conseguiu entender, né? A proteção básica, vamos ali ajudar aquela família que por um momento passa uma vulnerabilidade. Só que quando as coisas vão além, por exemplo, uma família com vários filhos, usuários de droga, abuso sexual, violência doméstica, aí já é uma proteção especial. Entendeu? Sim. Até que faz sentido. Nossa, é porque quando você vê uma coisa desse tamanho, você fica um pouco perdido, né? Quando você me falou no Instagram, né, quando eu te convidei, eu falei, meu Deus, o que é isso? Como assim? Mas eu nem fiz questão de pesquisar, porque eu queria abordar aqui, entendeu? Mas eu entendi, até que não é tão complexo quanto eu achava, né? E essa aí a parte envolve psicólogos, assistentes sociais, que acolhem essas famílias, que fazem visitas, que fazem encaminhamentos, né? Então eu sou diretora dessa parte aí, da proteção básica e especial. E assim, as ações que acontecem, tem muitas rodas de conversa. Essa semana mesmo a gente teve uma roda de conversa sobre o autismo, porque nós temos famílias com crianças autistas, então a gente tem esse trabalho aí, os psicólogos lá de acolher, assistentes sociais, de acolher essas famílias, essas mães. Então, assim, são vários assuntos. Então, durante o mês vão tendo várias ações, comemorações também, uns cafés, assim, para comemorar o Dia da Mulher, por exemplo. Então, é bem interessante, acolher essas famílias, né? Esse meu trabalho desafiador desse ano, que eu estou gostando muito de fazer, de certa maneira, tá meio ali junto, né, com a educação. Algumas coisas a gente precisa ali do apoio da educação, e lidar com pessoas, lidar com família, ajudar, de qualquer maneira, o professor sempre faz isso um pouquinho, então é isso. Que deve envolver um pouco o trabalho da psicopedagogia também, né, porque né, é muito interessante. Inclusive, por incrível que pareça, já chegamos no final. Eu não acredito que já acabou, né? Mas foi muito bom, foi muito prazeroso, né? Eu tava bem ansioso no bom sentido, e eu creio que superou as minhas expectativas. Espero que você também, né? E assim, eu elaborei 8 perguntas, entendeu? Eu acho que deu para entender bastante vocês, né? O trabalho dela, e eu aprendi coisas novas também. E assim, como é que funciona? Esse podcast aqui, gente, eu pretendo postar episódios, sei lá, uma vez por mês, por exemplo, né? Vai depender do fluxo de convidados que eu consigo. Mas se vocês gostaram, né, do formato, se vocês gostaram, né, da carreira da Lili, né, então deixa um like aqui no vídeo, curte aqui, se inscreve no canal, porque vai ter conteúdo novo, não só podcast em si, mas vai ter curtos também, né? Eu vou selecionar momentos que eu achei pertinentes ao assunto, à pauta em si. Eu vou fazer curtos e postar numa aba separada. De repente vai ter alguns erros de gravação, porque acabou tendo uns momentos engraçados, né? De repente eu faço um mini compilação, não sei. Mas Lilian, fala pra gente aonde que podemos nos encontrar em redes sociais. Fala o que você tem. Olha, eu tenho uma página no Facebook, né? Eu tenho meu Instagram também. Eu tenho um grupo de professores no Facebook. Se você entrar na página, você já vai ver lá algum link que direciona ao grupo, né? Na pandemia eu criei um grupo de professores para aprender fazer aula online, né? Editar vídeos, usar ali o computador. Esse grupo hoje tem 74 mil membros, né? A maioria é professores, então você vai encontrar muita coisa lá, né? Eu vou depois deixar o link, vocês vão me achar lá como professora Lilian Vernier, tanto no Facebook quanto no Instagram. Vou deixar o link para você, se alguém quiser, pode aproveitar o que tem lá para ajudar nas práticas aí dos professores, pode me enviar mensagem, né? E Igor, obrigado pelo convite, tá bom? Foi um prazer estar aqui com você, poder falar um pouco da profissão. Te desejo boa sorte, né? Que venham pessoas, né, que possam contribuir aí com esse seu projeto, mas também com as pessoas que vão estar vendo os vídeos, né? Sim, se Deus quiser, em breve vai crescer, né?
Então o que ela falou, tudo que ela disse em rede social, se você estiver vendo pelo YouTube vai estar na descrição desse vídeo. Se você estiver ouvindo pelo Spotify, eu creio que eu consigo colocar o link lá também, nem que seja só o arroba, né? Para as pessoas poderem ver, que eu tô aprendendo como é que mexe no Spotify para podcasters, né? Em português eu tenho que adotar uma linguagem mais brasileirada, né? Spotify para podcasters. Não sei como é que é. Porque na minha cabeça vem em inglês, né? Spotify for podcasters, mas em português eu tenho que me adaptar ainda à linguagem aqui. Mas é isso, gente. Muito obrigado. Então é aquilo, né? Se você gostou, dá um joinha, se inscreve, ativa o sininho para você saber quando que vai ter novidade. Na aba da comunidade vai ter de vez em quando, sei lá, uns enquetes, né? Umas coisas assim, mostrando os bastidores, e é isso daí. Mas enquanto isso, tenham todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, seja onde você estiver. Aqui é o Chazzy, com a Lilian. Eu não sei como terminar ainda, tem que aprender, eu não pratiquei isso, a saída, né? Mas é isso, gente, obrigado mais uma vez e até mais. Até mais, obrigada, viu?